Olá a todos, meu nome é Valquíria. E meu nome é Renan. Esta é mais uma videoaula da sequência de vídeo oferecida pelos alunos da Unifesp durante o curso de Multimídia, ministrada pelo professor Arlindo. Iremos falar sobre o capítulo 5 do livro de Paulo Pavlov e o assunto é filas. Uma fila, ou queue, em inglês, é uma estrutura de dados que utiliza o conceito do método FIFO e armazena uma sequência de objetos do mesmo tipo, estando sujeito às seguintes regras de comportamento. 1. Na remoção, o elemento removido é sempre o primeiro da sequência. 2. Na inserção, o elemento sempre é inserido no fim da sequência. Como dito anteriormente, as filas utilizam o conceito do método FIFO. FIFO é um acrônimo para First In, First Out, que em português significa primeiro a entrar, primeiro a sair. Logo, podemos resumir o comportamento da fila com a seguinte frase: o elemento removido da fila é sempre o que está há mais tempo, e o primeiro objeto inserido na fila é também o primeiro a ser removido. Uma comparação importante a se fazer é entre as estruturas de dados. Assim como as pilhas, as filas têm operações mais restritas do que as operações das listas. Nas pilhas, o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Nas filas, os elementos são adicionados na última posição e removidos da primeira posição, enquanto que nas listas, os elementos são adicionados e removidos de qualquer posição. Temos a seguir alguns exemplos de aplicações da estrutura de dados fila. Alocação de recursos para impressão de documentos em uma impressora. Atendimento de processos requisitados a um sistema operacional. Ordenação do encaminhamento de pacotes de um roteador. Buffer para a gravação de dados em mídia. O conceito de fila é geralmente implementado através da estrutura de vetor V de tamanho n. Desta maneira, se faz necessário definir os índices de início, INI, e fim, FIN, alterando-os conforme as inserções e remoções vão acontecendo ao longo do processo. Sempre o primeiro elemento estará na posição do índice INI e o último na posição do índice FIN. Após essas definições, fica claro observar que uma lista estará vazia se INI igual a FIN e a fila estará cheia caso o FIN for igual a N, ou seja, o tamanho do vetor. Vamos falar agora sobre a operação de inserção. Para inserir um novo elemento na fila, basta seguir as instruções de atribuição do elemento na posição do índice FIN, do vetor, e incrementar logo em seguida o índice FIN. Lembrando que a fila não pode estar cheia. Exemplificando de maneira gráfica a inserção de um elemento na lista, temos a seguinte situação. Uma lista com 3 elementos, 1.4, 2.2 e 3.5, onde a posição FIN aponta para a próxima posição vazia do vetor. Supondo o caso em que queremos adicionar um novo elemento no vetor, que, neste caso, será o elemento 4.0, temos que ele será adicionado na posição apontada pelo índice FIN, e ao final do processo, o índice FIN apontará para a próxima posição vazia do vetor. Outra operação importante que podemos realizar sobre essa estrutura de dados é a remoção de um elemento. Para remover um elemento X de uma fila, basta seguir as instruções de remoção do elemento na posição INI do vetor e atualizar a posição INI, incrementando-a no final do processo. Uma questão importante é que a fila não poderá estar vazia. Exemplificando de maneira gráfica a remoção de um elemento na lista, temos a seguinte situação. Uma lista com 4 elementos, 1.4, 2.2, 3.5 e 4.0, e a posição INI apontando para o início da fila, onde de fato será realizada a remoção. No exemplo listado na apresentação, o vetor sofreu a remoção de 2 elementos, 1.4 e 2.2, e, dessa maneira, a fila INI foi atualizada sequencialmente até a posição 2 do vetor. Observamos que em dado instante, a parte ocupada do vetor pode chegar à última posição, ou seja, posição N. Para reaproveitar as primeiras posições livres do vetor, sem implementarmos uma rearrumação trabalhosa dos elementos, podemos incrementar as posições do vetor de forma circular. Se o último elemento ocupa a última posição do vetor, inserimos os novos elementos a partir do início do vetor. Outra questão importante é que essa implementação é indicada para casos em que é difícil prever o espaço necessário para abrigar a fila. Assim como no formato de fila explicado anteriormente, existem algumas condições para checar se a fila circular está cheia ou vazia. Uma fila circular está vazia
se fim e ini apontam para a mesma posição. Já para verificar se está cheia, temos duas situações. Fim mais 1 é igual a ini, ou φ mais 1 igual a n, com ini igual a zero. Deste modo, podemos resumir esta operação lógica como φ mais 1 módulo n, que é o resto da divisão, sendo igual a ini. Importante lembrar também que não podemos supor que ini menor ou igual a φ. Para inserir um novo elemento na fila circular, basta seguir as instruções de atribuição do elemento na posição do índice φ do vetor e incrementar logo em seguida a posição φ. Além disso, precisa-se verificar se a posição φ chegou ao final do vetor. Caso esta condição for verdade, precisa-se atualizar a posição φ para a posição 0 do vetor. Uma questão importante é que a fila não pode estar cheia para a realização desta operação. Outra operação que podemos realizar sobre as filas circulares é a remoção. Para remover um elemento x, sendo este o primeiro elemento da fila circular, basta seguir as instruções de remoção do elemento na posição ini do vetor e atualizar a posição ini incrementando-a. Além disso, precisa-se verificar se a posição ini chegou ao fim do vetor. Caso verdade, devemos apontar a posição ini para a posição 0 do vetor. É importante também lembrarmos que a fila não pode estar vazia. Podemos ainda utilizar as filas como implementação em listas encadeadas. A ideia é fazer com que cada posição da lista seja do tipo célula e tenha, além de campos para armazenar o conteúdo, um ponteiro que aponte para a próxima posição da lista, conforme a estrutura definida neste slide. Neste exemplo apresentado, podemos observar melhor esta estrutura. Partindo da suposição que a lista encadeada é circular, temos as seguintes considerações. A última célula aponta para a primeira. A lista tem uma célula cabeça, onde não poderá ser removida, mesmo se a lista estiver vazia. O primeiro elemento da fila estará na segunda posição, e também o último elemento ficará na célula anterior à célula cabeça. Ainda falando das considerações sobre a implementação da fila em lista encadeada, temos um ponteiro φ que guarda o endereço da célula cabeça. A fila está vazia se φ prox igual a φ. Uma fila vazia pode ser criada e inicializada do seguinte modo. Criamos o ponteiro φ do tipo célula e em seguida precisamos alocá-lo, usando o malloc com o tamanho da estrutura da célula. Além disso, precisamos fazer com que o próximo elemento de φ aponte para ele mesmo, indicando que a fila está vazia. Para inserir um novo conteúdo y na fila, basta criar uma nova estrutura de célula e fazer com que esta célula aponte para a primeira posição da fila, e a antiga, a última da fila, aponte para esta nova célula criada. Para remover um elemento da fila, basta criar uma nova estrutura de célula que irá apontar para o primeiro elemento da fila. Podemos, assim, obter o valor do primeiro elemento. Logo depois, atualizamos o ponteiro do primeiro elemento para o antigo segundo elemento da fila, que agora será o primeiro. Bom, pessoal, esperamos que com esse vídeo o conteúdo de filas tenha ficado claro. Até mais!